Olha, quando a gente pensa em Olimpíadas, o que vem à cabeça? Provavelmente um espetáculo global, né? Atletas no auge da forma, recordes sendo quebrados. Mas e se eu contasse que os Jogos de 1904, lá em St. Louis, nos Estados Unidos, foram uma bagunça tão grande, mas tão bizarra, que quase acabaram com o movimento olímpico antes mesmo de ele engrenar de verdade? E para ter uma ideia do nível da loucura que foi 1904, basta olhar para um evento só, a maratona. Sério, é, sem a menor dúvida, a corrida mais esquisita que já aconteceu na história. E ela resume perfeitamente o caos que foram aqueles jogos. É que a maratona de St. Louis não foi bem uma competição de elite. Tava mais para um teste de sobrevivência mesmo, em condições assim absurdas. Pensa só, um calor infernal, estradas de terra cheias de poeira e só um único ponto de hidratação no percurso inteiro. E olha, esse era só o começo do problema. A história é inacreditável. O cara que ganhou, Thomas Hicks, foi ajudado pela equipe dele com uma mistura de veneno de rato e conhaque. Sim, veneno de rato. O primeiro atleta que cruzou a linha de chegada, na verdade, tinha pego uma carona de carro por mais de 30 quilômetros. E tem mais. Um carteiro cubano, no meio da prova, parou para comer umas maçãs, teve uma dor de barriga, tirou uma soneca e ainda assim chegou em quarto lugar. Dá para acreditar? Então fica a pergunta, né? Como é que pode um evento olímpico, que deveria ser o auge do esporte, virar uma farsa dessas? A resposta, na verdade, não está só na corrida. O buraco é bem mais embaixo. A gente precisa olhar para o contexto geral daqueles jogos. É que em 1904, as Olimpíadas não eram o evento principal, nem de longe. Elas foram tipo um anexo da Exposição Universal de St. Louis, uma feira mundial gigantesca. Os jogos eram só mais uma atração no meio de um monte de outras coisas, sabe, um show secundário. A diferença porque a gente vê hoje é gritante. Os Jogos de 1904 duraram quase 5 meses para acompanhar a feira. E os eventos eram tão mal organizados, mas tão mal organizados, que pareciam mais uma gincana de bairro do que um torneio mundial. E o resultado disso tudo? A gente vê na lista de participantes. Pensa bem, viajar para o meio dos Estados Unidos em 1904 era uma jornada caríssima e super difícil. Por causa disso, a grande maioria dos atletas era dos próprios Estados Unidos. Ou seja, um evento que se dizia global acabou virando uma competição praticamente doméstica. Bom, até aqui parece só uma história de desorganização, né, de incompetência, mas o que aconteceu em St. Louis foi muito além. Aquele caos todo, na verdade, serviu de cortina de fumaça para um dos capítulos mais sombrios e perturbadores de toda a história olímpica. E esse capítulo sombrio tem nome, Dias Antropológicos. Mas 2 semanas antes dos eventos olímpicos oficiais, os organizadores bolaram essa competição paralela. E ela tinha um objetivo bem claro e bem sinistro. A motivação por trás disso era bem direta. Os organizadores, que estavam totalmente mergulhados nas teorias racistas daquela época, queriam usar o esporte para uma coisa: provar cientificamente a superioridade da raça branca. Para a gente entender o absurdo disso, é preciso saber que a Feira Mundial tinha uma coisa pavorosa chamada zoológicos humanos. Basicamente, pessoas de povos indígenas e de outras etnias eram exibidas como se fossem atrações. O que os dias antropológicos fizeram foi pegar essas mesmas pessoas e forçá-las a competir em esportes olímpicos, esportes que elas nunca tinham visto na vida, claro, e sem nenhum tipo de treinamento. A lógica por trás era completamente perversa. Eles pegavam membros de povos indígenas e mandavam eles competirem no arremesso de peso, no salto em distância, coisas que eles nem sabiam o que eram. O resultado, obviamente, foi um desempenho muito, mas muito inferior ao dos atletas olímpicos treinados. E aí, para os organizadores, pronto. Essa era a prova científica que eles tanto queriam. E o evento foi tão bizarro e tão mal documentado que nem existe um relatório oficial completo como a gente tem hoje. O que se sabe foi reconstruído com muito esforço por historiadores, que tiveram que catar informações em jornais e arquivos antigos para montar esse quebra-cabeça. E o que eles descobriram é que os poucos registros que existiam só refletiam as conclusões preconceituosas que os organizadores já tinham desde o início. Ok, depois de um desastre desses em St. Louis, como é que o movimento olímpico conseguiu sobreviver? Uma bagunça na organização e uma mancha moral gigantesca. Como seguir em frente? Pois é, o próprio fundador das Olimpíadas Modernas, o Pierre de Coubertin, ficou horrorizado com a bagunça de St. Louis. Ele nem foi. Mas a reação dele, por outro lado, também revela muito sobre a época. Ao mesmo tempo que ele criticava o caos, ele também deixava escapar o preconceito daquele tempo, dizendo que a graça acabaria quando outros povos aprendessem a competir e deixassem os brancos para trás.
No fim das contas, o ponto crucial é que o fiasco de St. Louis em 1904, junto com o de Paris em 1900, serviu como um grande alerta. O Comitê Olímpico percebeu que ou eles levavam a coisa a sério, ou o sonho olímpico ia morrer ali. Os Jogos precisavam ser um evento próprio, independente, bem organizado. De certa forma, o desastre de St. Louis foi o que forçou as Olimpíadas a se reinventarem e a se tornarem o que a gente conhece hoje. Tá, mas por que a gente está olhando para isso agora? Para esse evento tão embaraçoso, tão perturbador que aconteceu há mais de um século? O que essa história tem a nos dizer hoje? É que essa história toda é um lembrete muito forte de que o esporte nunca está separado da sociedade. Os grandes eventos esportivos são como um espelho da sua época. Eles refletem tudo: a política, as tensões sociais, a tecnologia e, claro, os preconceitos. St. Louis foi o retrato perfeito daquela era do colonialismo e do chamado racismo científico. Isso, claro, leva a gente a pensar no agora. Os jogos de hoje, com todas as controvérsias sobre dinheiro, política, questões de identidade, eles também são um espelho do nosso mundo, do nosso tempo. E aí fica a reflexão final. Daqui a 100 anos, quando olharem para trás e analisarem as Olimpíadas da nossa era, o que será que a história vai dizer sobre nós?